Oi, espero que vocês estejam bem. O primeiro vídeo que eu falo para a que eu faço para a sala de vocês, porque esse texto é um pouquinho mais complicado, então eu vi a necessidade de fazer o vídeo. Os outros vídeos, os outros textos, desculpem, que eu tenho passado para vocês, eles têm sido em uma linguagem mais de escola mesmo. Só que agora, como a gente está falando de um autor que ainda é vivo, que produziu muita coisa pouco recente, fala de assuntos super atuais, eu achei interessante trazer um pouquinho do próprio autor, né? Um trechinho da fala do Habermas. É um pouquinho complicado para quem nunca leu nada de filosofia, mas é bom que vocês já vão se habituando, né? Habermas é um filósofo alemão. Esse livro que eu passei o trecho para vocês ali, A Ética do Discurso, eu não tenho, nunca tive esse livro. Eu tive dele um livro chamado Fé e Razão, que ele coloca em prática essa ética do discurso, que a gente vai falar um pouquinho, que o texto fala sobre, e a gente vai falar um pouquinho agora. Em primeiro lugar, qual que é a questão? Quando a gente estudou ética, a gente viu que lá os gregos antigos, eles buscavam a ética para o bem de todos, né? O Aristóteles vai dizer que a, a felicidade está ligada à polis, né? Ao coletivo. A ética, ela é para o coletivo, ela é para as pessoas viverem bem. Essa é a visão clássica da ética. Até que surge Kant. Kant é um filósofo que ele vai dizer que não, que ele vai começar a ver uma ética de uma perspectiva mais intimista, a moral e a ética de uma perspectiva mais individual, mais íntima. Ele vai criar uma coisa chamada de lei moral, com 5 princípios básicos, né? E o principal desses 5 princípios, é você pensa e você chega à conclusão se aquilo que você vai fazer seria bom se todas as pessoas do mundo fizessem. É uma ética mais solitária. Eu não vou pensar em fazer o certo para o bem da comunidade, para o bem de todos. O Kant propõe fazer um certo pelo certo. Ele supõe que existe o certo e o errado, e independente de fazer bem para todos ou não, você tem que fazer o certo só pelo certo. É isso que diz ali no primeiro parágrafo, né, do texto que eu passei para vocês. Fala um pouquinho dessa visão do Kant sobre moral e ética. E o Habermas vai dizer que não, eu não posso universalizar. Qual que é a dificuldade? O que é certo para mim pode não ser certo para o próximo. Então essa lei moral do Kant, ela não é válida para a sociedade como um todo. Ela não pode chegar numa ética universal em normas que sirvam para todos, normas éticas que sirvam para todos, usando essa lei universal do Kant. Então o que que o Habermas propõe? Ele propõe uma nova racionalização, um novo exercício de raciocínio, só que não mais individual, mas uma discussão entre todos que estão envolvidos naquela comunidade, ou representantes de todos que estão envolvidos na comunidade, para se chegar no que é ético, para se chegar numa ética pelo discurso, pela fala, pela discussão. Então, é um exercício de raciocínio, mas não é mais individual, é um exercício coletivo. E a quem interessa esse exercício? Quem tem que participar de todo esse exercício? Todo mundo que tiver integrado naquela sociedade. Quem estiver fora, não interessa. Por exemplo, eu não posso transferir, segundo o Habermas, segundo aquele próprio texto que eu passei, esse próprio texto que eu passei para vocês, eu não posso querer pegar a moral, a moral branca, europeia, e transportar aqui para a gente, para a América Latina, ou transportar para algum outro país da África. São os países ou as comunidades que devem decidir o que é moralmente aceito para eles ou não. O Habermas até acredita em uma universalização, mas a partir do momento que todos os grupos decidirem que algo é errado para todos os grupos. Sei lá, decidiu-se que é errado um país se meter nos assuntos internos do outro, ou que roubar é errado em todos os lugares do mundo. Então isso é algo ético e é algo universal, mas decidiu-se através do discurso. E esse discurso é aceito à medida que as normas estabelecidas nesse discurso elas sejam boas para ambas as partes. Todo mundo que está envolvido ali tem que achar aquilo bom. Essa é a ideia da ética pelo discurso. Tem que achar aquilo razoável e bom para o bom andamento da sociedade.
Nesse ponto, o Habermas ele volta um pouquinho a se aproximar da ética clássica, né, como ele coloca. Ele tem essa visão de ética mais utilitarista, mais útil e menos metafísica. O Kant ele entende a ética como algo lá em cima, quase espiritual, né? E o Habermas ele puxa de volta no dia a dia do cotidiano. O livro que eu tinha dele, o Fé e Razão, fala sobre questões ligadas à eugenia, à gravidez de forma geral, bebês de proveta, a eugenia, é, a questão do aborto. Isso na Inglaterra, né? Ele não se diz contra nem a favor do aborto em questão e nem das modificações físicas feitas nas crianças, né? Por exemplo, se diz que teu filho vai nascer com olho verde, olho azul, isso já se pode fazer, já se fala de fazer em alguns lugares do mundo. Ele não discute se, ele não fala se isso é certo ou não. Ele diz como as discussões devem ser levadas. Ele diz que tem que se tirar essas questões do campo moral, porque moralmente eu vou ter um grupo dizendo. Vou pegar a questão do aborto, que para a gente é um pouquinho mais fácil de imaginar, porque é uma questão discutida aqui bastante, né? Então ele vai dizer que vai ter um grupo defendendo que o aborto é sempre errado, por uma questão moral, é, a ideia de que aquele feto já é uma pessoa e não pode se assassinar e tal, e outro grupo que vai defender que o aborto é sempre uma escolha, também por uma questão moral, certo? Uma questão. Os dois são questões passionais, são questões que mexem com o sentimento e não racional, não totalmente racionais. Não é, você não pensa nisso de forma fria e calculista. Você sempre levam os grupos sempre levam para o lado do sentimento quando vão discutir essa razão. Então Habermas diz que não, que tem que se pensar de uma forma utilitarista. Para a sociedade, como é que faz e como é que não vai fazer? E a maior parte das pessoas vão ter segurança se for liberado? E se e no caso, quais argumentos são pertinentes usar nessas questões, em que se tem que pensar para chegar a um consenso entre esses dois grupos, já que emocionalmente o que gera emoção em um é totalmente contrário do que gera emoção em outro. São grupos que nunca vão se entender se continuarem discutindo desse jeito. Então, é aí que o Habermas fala, no Fé e Saber. Ele fala sobre como como a ciência e a religião convivem juntas e como às vezes uma se interliga à outra. É comum nós termos homens religiosos usando da ciência, sistema público de saúde, vacinação, e é comum também a gente ter cientistas que são religiosos, que têm a sua fé. O Habermas comenta como essas coisas se integram e como a ética deve ser construída, levando em consideração essas duas facetas dos seres humanos, essas duas facetas da sociedade. E como não existe essa briga que se diz ou essa separação entre dois lados. Ciência e religião convivem às vezes dentro da mesma pessoa, né? Existe essa relação. É, nessa, é nesse contexto de ética pelo discurso que ele vai falar, então, de questões espinhosas para a sociedade inglesa. O Habermas é alemão, mas esse livro, Fé e Razão, ele fala especialmente mais sobre a Inglaterra, né? Ele fala como a ética do discurso pode ser aplicado nessas questões que para eles são que para a gente são tão cotidianas assim. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero ter ajudado um pouco, né? Fiquem bem. Eu só não gravei mais vídeos antes porque, sinceramente, é difícil achar tempo, muito barulho em casa e também acredito que os textos foram um pouquinho simples. Esse de hoje eu acredito que vocês vão ter que ler umas 2, 3 vezes. Leiam o parágrafo, não vão para o próximo parágrafo sem entender o anterior. Se vocês precisarem ler 3, 4 vezes o parágrafo, leiam. Não pensem que vocês estão sendo, nossa, meu Deus, quero uma palavra que não seja ofensiva. Não pensem que vocês estão sendo bobos, para não dizer nada ofensivo, por não entender o negócio de primeira ou de segunda ou a segunda vez que lê. É difícil mesmo, pessoas da universidade precisam ler e reler, mas esse é o exercício. Esse é um exercício bom, vai no final do texto, no final que vocês terminarem de entender, lendo e relendo os parágrafos, vocês vão ver o quanto
vocês ganharam com isso, vai ter aquela sensação de explosão mental, sabe? É claro, eu não posso, não estou aí para vigiar vocês, eu não posso cobrar, se policiem, façam isso, por favor, que vocês só têm a ganhar com essa discussão. É isso, o vídeo que eu estou mandando é sem edição, é sem roteiro, primeiro porque a edição eu não sei mesmo, e mesmo se eu soubesse eu não faria, porque eu acho que assim direto e sem o roteiro parece mais com sala de aula, ajuda, dá mais um clima de aula, né? E o roteiro também eu não acho legal, porque eu penso que se eu como professor não sou capaz de falar sobre um assunto que eu passei para vocês, não domino ao ponto de explicar ou dissertar sobre aquelas coisas, eu não posso cobrar de vocês. Então eu já faço sem roteiro para mostrar que não é algo tão complicado, não é algo que você precisa estar com papel lendo e relendo. É complicado no começo, mas depois que você aprende pela primeira vez e pega o jeito, fica simples, vai para o resto da vida, certo? Essa, essa ética do discurso, ela pode ser aplicada em qualquer coisa. Como eu falei do aborto, mas tem várias outras questões que a gente pode comentar hoje, por exemplo, que a gente pode comentar na sala de aula. Justo ou não justo os alunos poderem usar o Wi-Fi da escola? Em algumas escolas que não deixam as meninas irem estudar de calção, por exemplo. É, justo ou não justo essas normas? Como é que a gente vai estabelecer essas normas? Vamos conversar, vamos colocar os interesses dos alunos e os interesses dos professores para tentar chegar no meio termo, o interesse da direção, para tentar chegar no meio termo entre esses três interesses. A ética do discurso ela se aplica em qualquer ambiente social que a gente possa ter hoje em dia, né? Basta que todos estejam dispostos a debaterem de forma honesta, sem um tentar levar vantagem do outro pela lábia. Uma das coisas mais desonestas que existe nesse mundo é o falar bem, né? Porque se a minha ideia tem uma força, se eu estou falando a verdade e se o que eu estou falando faz sentido, eu não preciso enfeitar a fala, eu não preciso usar termos complicados, eu não preciso usar uma entonação diferente para te convencer. Quando o cara começa a falar bem e convencer e tal, a gente já sabe que é porque a ideia dele não tem tanta força. A gente já sabe que quando alguém usa lábia, é porque está tentando emprestar por meio de uma retórica, que é essa arte, a oratória, que é a arte de falar, né? Por forma de uma boa oratória, o cara está tentando disfarçar um pensamento fraco, com uma oratória forte, né? Então é isso. A ética do discurso, essa é outra coisa que é bom falar. A ética do discurso só funciona quando todos que estão ali discutindo as normas estão pensando no bem coletivo e não em obter vantagens próprias para si. Essa é outra coisa que tem que se cuidar. Aí entra também sociologia, aquilo que eu passei para vocês das falácias. Se vocês conseguirem identificar essas falácias, vocês vão conseguir debater e vão conseguir trocar umas ideias de forma mais, como eu posso dizer, as conversas de vocês vão ter uma qualidade maior, vocês vão conseguir ganhar mais com essas conversas se vocês conseguirem aprender a usar essas ferramentas, certo? É isso. Desculpem a demora, vou tentar fazer com mais frequência, claro, se vocês assistirem. E é isso, até a próxima.